Bom, vou começar novamente a live, porque a live passada não estava dando para ela entrar. Então eu imagino que agora vai. Vamos dar uma olhadinha para ver se ela me solicita ali. Visualizar. Pronto. Com Dani. Agora vai, Dani. Eita, agora sim. Sem delay e com um vídeo bom. Caiu. 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 Aí, agora sim. Tá me ouvindo bem, Dani? Tô te ouvindo bem, agora eu tô te vendo tranquilo. Tá, então fechou. Viu? Eu tava falando ali para as pessoas que, como eu te conheci, eu conheci a Dani, turma, através do Não, Instagram. deixa eu É, contar. Não, deixa eu contar. então Esse vai. cara, uma vez, né? Eu já morei em Goiânia, hoje eu moro aqui em Rondônia. Mas uma vez, esse cara tava há 2 anos atrás, ou 3, se não me engano, 3 anos, eu acho, indo pro Alasca. Ele tava chegando no Alasca. E eu liguei para ele. Eu nem falei no WhatsApp nem nada. Eu peguei o número do telefone dele, achei na internet e liguei. Falei, alô, é o Fabrício? Ele falou, é. Falei, hein, eu quero ser igual a você. Ah, foi mesmo. Eu me Aí lembro. ele parou assim na hora e falou assim, mas como? Eu falei, não, eu quero fazer o que você faz. Aí você falou, mas o que você sabe do mercado? Eu falei, não sei nada, eu sou psicóloga. E daí foi onde eu fui buscar, né? A primeira pessoa que eu fiz curso, né, foi com você. E eu não fiz só uma vez o seu curso, eu fiz várias, 3 vezes, na Várias, verdade. várias, E várias, foi várias. assim, o meu start inicial no mercado financeiro foi com você. Se as Não, pessoas olharem depois aqui no nos meus destaques, elas vão ver que o primeiro destaque que eu tenho ali é você. Você que sentadinho bom. assim na mesa, na minha frente, assim, e eu ali na aula. Eu fico feliz. No dia que ela me mandou essa mensagem, na verdade nós conversamos, eu até fiquei espantado, porque eu entrei no perfil dela, percebi que ela trabalhava com psicologia, né? Eu falei assim, why, my friend? Um psicólogo querendo aprender o que eu faço? Mas enfim, eu fico feliz, viu, Dani, que a gente está fazendo essa live junto. Eu tenho certeza que é para passar conhecimento para as pessoas. Olha o caderninho, ó. Olha o lápis, Com ó. certeza. E Fabrício, sabe o que é o mais legal? Que assim, eu me lembro até hoje, assim, no primeiro curso que eu fiz com você, você falou assim para mim, Dani, você é psicóloga, você tem muita maestria no que você fala. Então, você não sabe o quanto que o mercado financeiro mexe com as emoções da gente. Você falou assim, você devia trabalhar com isso. Eu falei, não, mexe com isso É, não. Eu falei, eu quero de aprender a fazer o que você faz. E é, hoje, né, tô aqui, né, honrada, né, com estar fazendo essa live com você. Para mim é assim, um grande marco, vamos dizer assim. Eu iniciei com você e agora olha onde que eu tô, né? isso é maravilhoso, né? Mas, Dani, olha só. Todas as pessoas que estão aqui, já são mais de quase 400 pessoas ali, elas estão em busca de um conhecimento, Dani. Olha só, todos os dias a gente tem um grave problema aqui, que é conviver com essas bombas de emoções que nos assolam todos os dias. É todos os dias, Dani. Eu tenho ansiedade para operar. Eu fiz uns stories hoje baseado nisso. Ansiedade para operar. Eu tenho medo de perder dinheiro. Eu tenho ganância na hora de, por exemplo, hoje eu estava R$ 1.000 positivo, por exemplo. Hoje ali eu estava, eu devolvi tudo. Fiquei R$ 1.000 negativo no final do dia. Poderia ter ido embora já. Só que uma coisa batia na minha cabeça. Cara, é terça-feira. Você nem tem dinheiro na semana ainda. Você vai embora com R$ 700 no bolso. Essa era a minha mentalidade. Fui fazer mais um trade, perdi o dinheiro. Enfim, sabe, é uma bomba de, como é que se diz? De sentimentos que acabam nos prejudicando em performar. Aqui, tecnicamente, não é difícil. E você sabe, enfim, estou só contextualizando aqui para as pessoas. Mas, tecnicamente, não é difícil. Mas, psicologicamente, é um peso. Uma das perguntinhas aqui que surgiram para mim, umas perguntinhas não, uma sugestão foi: ó, Fabrício, que a pessoa que você trouxer, que ela entenda o nosso lado como trader. Por quê? Uma psicóloga, um psicólogo, eles geralmente tratam os comportamentos nossos, né? Procura entender, a gente procura conversar e assim chega num bem comum. Ó, é isso. Mas e uma trader?
que é psicólogo. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer, baseado em fornecer um conteúdo para as pessoas, é como é operar o mercado e mesmo assim saber... você já estudou o comportamento humano ali, sob o ponto de vista psicológico. Como é isso? Operar o mercado e entender esse comportamento. Te ajuda? Te atrapalha? Como é isso na sua vida? Fabrício, assim, eu vou confessar para você que essa questão de ser psicóloga me ajuda grandemente nessa questão do mercado financeiro. E eu confesso para você que eu fico mais confortável também em estar conversando com você agora em saber que você tem emoções como ganância, ansiedade, medo, porque tem muita gente que está assistindo essa live nossa aqui hoje e acha que isso é o fim do mundo e que isso não tem conserto, que isso não tem solução. Mas o que a gente percebe? Se a gente for investigar, né, quem estuda candles, né, hoje em dia eu não opero mais candles, tá? Hoje em dia eu opero Renko. Mas quem estuda candles, né, vai ver que quem criou os candles foi o Muneiza Oma. Né? Se você estudar a história desse cara, né, se você estudar as histórias de investimento dele, lá atrás, lá em 1970, e bolinha lá que o Muneiza Oma falava, né, ele já trazia pra gente essas mesmas emoções que a gente sente hoje no mercado financeiro, ele já trazia dos investidores lá atrás. Então, o que a gente percebe? Que é comum, né? O mercado excita mesmo essas emoções na gente, só que, né, só consegue permanecer dentro do mercado quem consegue, né, se autocontrolar. O segredo do mercado financeiro é você se autocontrolar. E assim, hoje em dia, né, antes eu não postava assim o meu loss, antes eu não postava assim que eu também fico ansiosa, mas assim, nessa parte de ser psicóloga, me auxilia com o controle emocional. Só que tem vezes, Fabrício, que até eu me sinto ansiosa. Entende? Essa semana mesmo, na verdade, na semana passada. Na semana passada eu fiquei positivo segunda, aí na terça e na quarta eu fiquei negativo. Aí na quinta, quando eu fui operar na quinta-feira, sexta-feira, eu não gosto de entrar na sexta-feira porque eu acho muito volátil, tem muita gente saindo da posição, então eu não me sinto confortável em operar na sexta-feira. Mas na quinta-feira, quando eu fui operar, quando eu fui abrir a minha primeira operação, deu certo, assim, na primeira entrada, né, já correu o trade, eu já arrastei o stop ali pro stop gain, né, só que quando eu me percebi, eu tava tremendo, eu fui pegar o celular para fazer um vídeo, na hora que eu fui fazer o vídeo, assim, da operação, o celular fazia assim, ó, falei, gente, como que é isso? Né, da onde que tá vindo? Aí é onde entra o autoconhecimento, né, porque ansiedade, medo, todos esses sintomas, né, essas patologias, vamos chamar assim, elas vão dando sinais físicos, né, de que tem algo errado no seu corpo. O seu corpo vai te dando sinais físicos, né? Já ouviu falar que o corpo fala? Né? Então, o corpo diz que a mente está sobrecarregando o corpo e o corpo está transcendendo em forma de sintoma. Então, na hora que eu me observei, eu pensei, falei, nossa, mas por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou tremendo dessa forma? E eu lembrei que nos 2 últimos dias anteriores eu tinha tomado loss. Eu vou parar de operar? Eu vou falar para uma pessoa que vem buscar o meu trabalho, que quer viver de trading, falar, ah, não, você tomou loss, não opera. Né? Não opera nunca mais, não tem disso. O trader ele tem que ser resiliente, ele tem que entender da onde que está vindo aquele momento ruim na vida dele e ele tem que passar. E ele tem que aprender também com a lição para ele não deixar aquilo se repetir na vida. É claro que a gente, quando fala de loss, né, a única certeza que a gente tem no mercado financeiro é que você vai tomar loss. Vai tomar. Uma hora ele vem. E a questão é você operar de forma protetiva. Então, é você observar mesmo com base no seu operacional, assim, o que você usa, né, como indicadores. O que te faz ver que você tem uma entrada ali que vai ser assertiva. Né? Então, você tem que entrar com pensamento de proteção. E pensamento de proteção não só nas suas entradas, proteção para si mesmo. Né? Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Hoje mesmo, né, eu fui na casa... Fabrício, assim, eu vou te falando muita da minha própria experiência como trader, né, como psicóloga. Essa é justamente a pergunta, para saber se você, como psicóloga, sofre dos mesmos problemas que a gente. E aí já está dando para perceber que você, como psicóloga, sofre dos mesmos problemas. Entretanto, você, com conhecimento acerca desses problemas, vai conseguindo corrigi-los ali. Entendeu? Exato. Isso, pelo menos, foi o que eu estou entendendo até o presente momento.
Mas é exatamente isso. Quer ver um outro exemplo da minha própria experiência hoje mesmo, né? Hoje eu estava na casa de um amigo, a gente tem o mesmo operacional, a gente opera da mesma forma, que é o Ricardo Viegas. E o que que a gente estava fazendo? Ontem eu tive uma noite ruim de sono, eu estava ansiosa, dormi mal. Então hoje, quando eu acordei, a minha capacidade cognitiva já não estava assim tão boa, né? Ela estava meio em modo slow motion, né? Eu já estava ali me sentindo meio parada. Só que mesmo assim, né? Enxerguei uma oportunidade, né? Entrei na operação. Quando eu entrei na operação, o coração disparou. Aí o que que eu fiz? Peguei e liguei o reloginho. Falei, não, peraí. Eu tenho autoconhecimento, eu tenho autocontrole, eu aplico na minha própria vida tudo aquilo que eu ensino para as pessoas que eu atendo, então por que não? Liguei o reloginho, né? Esse vídeo tá até no meu stories hoje. Liguei o reloginho, o que que eu fiz para acalmar a minha ansiedade naquele momento? Voltei para dentro do meu centro e respirei. Né? Às vezes, a gente esquece de respirar quando a gente está num momento de tensão ou quando a gente está sobrecarregado. E respirar, simplesmente respirar, é muito importante. Porque faz com que o seu cérebro oxigene, faz com que as ideias voltem a fluir na sua mente. E isso imediatamente vai acalmando, né, todo o seu corpo, vai amenizando aqueles sinais físicos, né, de ansiedade, de medo que o seu corpo vai dando. Então, o que que eu fiz? Respirei, coloquei uma musiquinha e fui voltando, assim, foi bem legal. Meu batimento estava a 92 e ele veio assim, ele caiu de repente para 86. Falei, é isso, garota. Isso aí. É isso que eu estou entendendo. Tipo assim, você tem os mesmos problemas que a gente como trader, certo? Não é pelo fato de você ser psicólogo que você vai ganhar mais dinheiro que a gente, por exemplo, ou a pessoa que está assistindo esse vídeo. O seu grande diferencial é que, sabe na hora que surgem aqueles sentimentos, você sabe lidar com eles, Exato. entende? Mas o sentimento ele sempre vai existir, né? E é justamente essa técnica que as pessoas querem saber. Por exemplo, vou te dar um exemplo, eu hoje. O meu sentimento foi quando eu estava 4 horas da tarde, positivo. Mesmo sabendo que as pessoas falam, e que eu falo, quanto mais operações você acerta, mais próximo ao loss você está. Por mais que eu estou sabendo disso, por mais que eu estou sabendo que geralmente é nesse horário que você perde a cabeça, entende? E perde um rio de dinheiro. Quando eu vi aquele financeiro meu de 1.000, de 700 positivo, para ir para 1.000 negativo, aquilo me gerou um negócio assim que eu falei assim, eu preciso recuperar. Eu preciso recuperar. Só que aí automaticamente, com o tempo de mercado, você sabe, você não vai recuperar, cara. Você não vai. Por quê? Porque seu psicológico não vai deixar. Você vai aumentar seus lotes, você vai bagunçar. Enfim, quero chegar numa pergunta para você. Eu quero chegar na seguinte pergunta. Você, como psicólogo, você tem esse problema, tipo assim, no final do dia, você fazer uma besteira durante um dia, você tem um problema de aumentar os seus lotes, você possui esses tipos de problema, você consegue identificar esses erros igual você comete? Hoje eu cometi um erro, entende? Só que todos os dias são diferentes e eu vou tentando, sabe, com os erros aprender. Mas, enfim, você comete esses mesmos erros? Boss, assim, se eu falar para você que eu cometo hoje em dia, eu vou estar mentindo. Hoje em dia eu não cometo mais, mas eu já cometi. Eu lembro até hoje, na minha primeira operação, na primeira vez que eu fui abrir uma posição no day trade, adivinha quantos contratos que eu coloquei? 10. 10. Na minha primeira operação. Nunca tinha entrado na conta real. Na minha primeira, coloquei 10. Para minha sorte, para aquela sorte de iniciante, era bem um horário ali, num horário que o mercado rompe, no horário das 9, sabe? Que eu peguei, assim, operação a favor, foi de venda. Então, assim, foi lindo, eu acertei. Aí, o que que acontece? Entra a ganância. Falei, bom, né? Nossa, nesse dia foi lindo. Eu peguei R$ 2.800, assim, ó. Não tá. Na hora eu fiquei eufórica. Eu falei, caramba, eu nasci para fazer esse negócio. Eu falei, é isso que eu quero. Aí o que que eu fiz? Entrei de novo. E adivinha? Devolvi tudo, né? É óbvio. Então, assim, já cometi muito, né, esse erro, assim, de ficar operando com a mão muito maior do que a conta financeira, né? Quebrando conta, sempre quebrando conta por não entender, né, o que que era um gerenciamento de risco, por olhar alguma coisa, assim, uma técnica nova, uma estratégia prometedora, né, na internet, já querer aplicar na minha conta real e não fazer o backtest daquilo, não ver se aquilo realmente funcionava. Então, assim, hoje, né, eu não cometo mais esse erro. Hoje eu opero
com 2 contratos, Fabrício, no máximo. Eu não preciso de mais do que isso. Por quê? Primeiro que tem gente que acha pouco, né? Mas para mim é o suficiente. Eu não preciso de mais do que isso. Cada um tem um número, sabia? É algo que... Exatamente. Cada um, assim, tem um ticket. Então, assim, você é uma pessoa muito empreendedora. Você tem vários tipos de negócio. Eu me considero uma pessoa empreendedora também. Então, assim, eu não sou só trader, eu não sou só psicóloga. Então, tem outras formas, né, de dinheiro que entram na minha vida. Então, por isso que eu opero com 1 ou 2 contratinhos ali, para mim é o suficiente. Então, o que que eu faço? O que que eu, Dani, faço? Para mim, nas 2 primeiras semanas do mês, e eu aprendi isso com você no projeto 10 por 22. Nas 2 primeiras semanas do mês, são semanas que na primeira semana eu começo operando com um contrato, né, nos 2, 3 primeiros dias ali do mês, depois eu aumento para 2. E assim eu permaneço até o 15º dia do mês. Depois disso, eu vou observando a volatilidade, vou observando as notícias, vendo como que está o movimento do mercado, quais são os cenários que o mercado está me trazendo naquele dia, né, naquela semana. Aí eu começo a reduzir, né, o meu lote. Então, assim, chega no final do mês, eu não opero de jeito nenhum com 2, eu vou com 1 ali, tranquilinha, porque eu quero me manter dentro do meu gerenciamento, eu quero fechar o meu mês positivo. Então, assim, eu não tenho hoje em dia essa ganância. Agora, assim, o que a gente percebe, assim, hoje mesmo, com a minha experiência, né, e com a experiência das pessoas que eu já atendi, tem pessoas que vêm para o mercado muito iludidas, tem pessoas que vêm para o mercado com uma expectativa muito alta. Então, essas pessoas querem ganhar dinheiro da noite para o dia, querem viver uma vida, né, uma vida que elas veem na internet, vida de viagens, de carros caros. Então, elas acham que é fácil, né? É fácil você ganhar dinheiro no mercado, só que para isso ser fácil, existe uma longa jornada, né? Uma longa jornada e um processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem, as pessoas precisam respeitar. Você precisa desprender um tempo da sua vida para você fazer um curso, para você chegar na sua casa, para você sintetizar o conteúdo daquele curso, para você treinar o que você aprendeu naquele curso. Então, é no mínimo, hoje o que eu vejo é no mínimo de 3 a 6 meses para uma pessoa começar de fato a ganhar dinheiro. E mesmo assim, ela vai ter ali os seus muito mais baixos do que altos inicialmente. Mas é só com a constância daquilo, né? A pessoa ter um plano de trading muito bem detalhado, muito bem elaborado e seguir aquilo que vai fazer ela permanecer no mercado. O que você falou é uma coisa interessante. Eu quero comentar sobre o que você falou e depois fazer 2 perguntas. Olha só, quando a pessoa geralmente está nesse estágio, 1, 2, 3 meses, geralmente é a fase que ela se deixa mais cara ainda o aprendizado dela. Como assim? É tipo assim, a pessoa ela vem para o mercado, de repente ela ganha 5 mil, 10 mil numa semana, por exemplo, automaticamente aquilo gera autoconfiança. Eu fico muito confiante na hora de operar, por exemplo. Nossa, eu nunca pensei que o mercado era assim. Aí ela, consequentemente, aumenta os seus lotes, ela não entende que o mercado tem fases boas, fases ruins, dias bons, dias ruins. E aí, consequentemente, quem já viu, né? Por exemplo, a pessoa faz 100 mil no mês, no outro mês ela devolve tudo e mais um pouco e nunca mais tem aquela mesma performance. Entendeu? Então, assim, se eu fosse agora dar um conselho para alguém, é que seu desenvolvimento se torne mais barato possível. Porque você viu, a Dani falou, 3, 4 meses. Esses 3, 4 meses que seu desenvolvimento seja o mais barato possível, my friend. Ou seja, operando pequenininho mesmo. Agora chegam as minhas perguntas, Dani. A primeira delas é assim, ó. Pode falar. Uma outra coisa assim que eu vejo muito, Fabrício, é que sobrecarrega, né, o psicológico das pessoas. Isso vale não só para pessoas, para traders iniciantes, né, para aspirantes no mercado financeiro. Isso, na verdade, vem de pessoas que já têm consistência e que vivem no mercado financeiro. São pessoas que têm meta financeira fixa. Então, são pessoas que, por exemplo, todo dia quer tirar 3 mil reais do day trade, todo dia quer tirar 5 mil reais do day trade. E assim, o que eu tenho visto é que isso não existe. Não existe, né? Não existe meta financeira, cara. Eu bato na tecla nisso toda hora. Sim, a gente trabalha com renda variável. Então não tem como, não faz sentido nenhum você botar na sua cabeça, você ficar querendo tirar algo do mercado, sendo que talvez o ciclo que o mercado tá, ele não vai te dar aquilo todo dia.
Então, assim, essa questão da pessoa para trabalhar, falar, não, eu vou fazer hoje R$ 1.000 por dia. Isso não funciona. Não funciona. Se tem alguém aqui que faz isso, daqui a pouco vai me ligar e vai marcar uma consulta comigo, porque isso sobrecarrega o psicológico. Por quê? Se você operar com pressão, o negócio não vai funcionar. Se você não tiver em flow, né? Se você não tiver em flow, o que é flow? É você estar tranquilo, né? É você estar sereno, é você estar focado. Se você não tiver em flow na hora de você operar, se você estiver sobrecarregado, você vai fazer besteira. Aquilo não vai dar certo para você. E se você ficar naquela pressão, você acaba gerando crença limitante em você. E aquilo vai travar o seu psicológico e vai fazer você se auto-sabotar. Então, era esse comentário que eu queria fazer. Então, pelo que você está falando, você não acredita em meta. Meta é um dos principais problemas na vida educacional, tá? O principal problema educacional na vida de um day trader. Olha aí. Mas é isso mesmo. Eu vejo muitas pessoas com esse pensamento. E assim, não tem como. A gente trabalha com a renda variável. É renda variável, não é renda fixa. Primeira coisa que eu abandonei na minha vida, Dani, foi a ideia de ter metas. Todos os dias eu sentava aqui, eu queria fazer, quando eu comecei, tá? R$ 500 por dia. Eu chegava no final do mês, eu via que eu não conseguia fazer isso, poxa. Aí, ao longo do tempo, eu entendi que essa energia, o que o mercado quiser me dar hoje, ele vai me dar. Ele vai ser proporcional aos lotes que eu utilizar. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro. Eu imagino que chega, você atende, beleza? Deixa eu fazer um merchan aqui para você. Você atende pessoas, você atende traders, beleza? Beleza. Imagine que um dos problemas na vida dos traders é aumento dos lotes, beleza? Até você. Se eu chegar para falar assim, Dani, por que você não opera 10 contratos? Por que você não opera 20? Certamente você tem os seus problemas psicológicos a ponto de falar assim, 20 não vai não, my friend. Eu estou interessado em outra coisa que não seja isso. Tá? A minha pergunta a primeira delas, os seus pacientes, as coisas, eles chegam com essas perguntas. Todas as vezes que eu aumento os meus lotes, o negócio parece que não funciona, o negócio anda para trás, certo? Como você lida com isso? Qual a sua resposta para eles? A segunda pergunta seria, quais são os principais problemas que os seus pacientes enfrentam quando chegam para sentar para você e falar assim, vim até aqui, doutora, ou sei lá como eles te tratam, porque parece que eu estou de freio de mão puxado. Enfim, quais são os principais problemas? Bom, vou falar primeiro dos principais problemas, porque nós já falamos dele aqui, na verdade, você iniciou falando que é ansiedade, medo e ganância. Né? São as emoções que mais habitam, né? E são as emoções que mais geram problemas e consequências, né, na vida. Né? Não só no operacional desses traders, mas isso acarreta vários problemas na vida. E qual foi a outra mesmo? Só me relembrei a outra pergunta. Eu tenho esse problema, tá? Por isso que eu tô falando isso. Eu tô entendeu? Tô querendo saber aqui para não pagar uma consulta, alguma coisa. Tenho sérios problemas de aumentar os meus lotes. Mesmo sendo, sei lá o que eu sou do mercado, mas eu já tenho uma boa bagagem aqui, mas eu tenho um sério problema de aumentar os meus lotes. Eu queria estar trabalhando com 300, 400, 500 contratos logo, fazendo 300, 400, meio milhão por mês. Poxa, eu tenho um tempão de mercado, por que eu não faço isso? Porque dói. Na hora que eu aumento meus lotes, dói. Qual que é a sua resposta que você dá para os seus pacientes? Olha, na verdade, quando eu te conheci, eu já te escutava falando isso. Então, talvez você precisa vir com particular comigo. Mas assim, o que acontece? Na medida, Fabrício, que a gente opera, né? Vou te falar assim, de mim, né? E de outras pessoas que eu atendo também. Hoje, eu opero com 1 ou 2 contratos porque é a forma como eu me sinto confortável em operar. Eu já perdi muito dinheiro. Né? Eu já perdi muito dinheiro fazendo muita loucura, operando com a mão muito maior do que a minha margem financeira. Ficar testando estratégia, né? Ficar fazendo loucura. Então, assim, hoje eu me sinto confortável operando dessa forma. Só que isso não quer dizer que eu não vou aumentar os meus lotes. Por quê? Eu tenho um plano de trading, eu tenho um plano de vida. E enquanto eu não cumprir, né, esse plano de trading, né, eu não vou aumentar os meus lotes. Então, no seu caso, assim, pessoas como você, né, não foge muito disso. Você se sente confortável operando, né, com X de lotes. Só que, por que o apoio de um psicólogo, né, por que você ter esse preparo emocional é importante?
Porque na medida em que você aumenta os seus lotes, automaticamente você aumenta o seu loss. Só que a sua cabeça, ela sempre vai estar preparada para ganhar mais. Mas e para perder mais? Você está preparado? Porque isso precisa de um preparo. Você tem que estar consciente, você tem que estar presente. Entende? É um risco que você está correndo. Então, assim, se esse risco cabe dentro do seu gerenciamento, hoje em dia, o que eu mais vejo, né? O que protege o psicológico? É você seguir o seu gerenciamento, é você respeitar o seu gerenciamento, é você saber que, né, você tem tanto de loss para você tomar naquele dia, né, e que chegou naquele limite de loss, é o seu momento de parar. Ah, Dani, mas aí eu não sei o momento de parar. Tá, ok. Assim, se você tem psicológico para você raciocinar, para você se manter frio na operação e você... Eu não gosto de falar de recuperar, porque recuperar, isso para mim é um fator psicológico de risco. Mas eu acho, né, que você tem como pegar um pouquinho mais, né, daquilo que você perdeu se você tem, né, uma consciência assim, muito presente. Só que para isso, né, a pessoa precisa ter algumas habilidades comportamentais, né, que te permitem fazer aquilo. Por exemplo, né, tem um teste de personalidade, né, que eu peço para as pessoas fazerem, que esse teste ele é medido pela preferência cerebral da pessoa. Então, através do que você prefere, esse teste vai medir se você é uma pessoa emocional ou se você é uma pessoa racional. A gente percebe que pessoas para fazerem day trade, né, as pessoas de day trade, elas são pessoas de um perfil agressivo. Então, são pessoas que têm que ser racional. Tem que ser racional. Mas se o teste der emocional, não tem problema nenhum. Existe psicólogo, existe coach, existe várias outras formas de você se desenvolver para você adquirir aquelas habilidades e competências que são necessárias para você se adaptar àquele perfil. A boa notícia, Fabrício, é que assim, nós, seres humanos, a gente é talvez a única criatura que se você já jogar na água, se adapta. Se você botar no céu, se adapta. Se você botar na terra, se adapta. Nós somos moldáveis, nós somos construíveis. Mas aí, você estava falando da questão dos lotes. Né? Da questão dos lotes, isso envolve um preparo emocional. Essa semana mesmo, eu estava trabalhando com uma pessoa, né? E essa semana nós iniciamos, na verdade, nós concluímos, né, 45 dias, né, de acompanhamento. Então, esse rapaz, né, quando ele veio para mim, né, ele veio traumatizado porque ele estava operando sem stop no primeiro circuit breaker que deu, então você imagina. Foi tudo. Nossa! Né? Então, quando ele veio para mim, ele estava totalmente machucado, só que, né, ele já viveu de trading, né, uma época na vida dele, ele sabe que essa vida é possível, só que por outros fatores, né, que não só o trading, né, mas por outros fatores que estavam influenciando na vida dele, né, ele acabou cometendo esse erro de operar sem stop. Então, quando ele veio para mim, né, ele voltou a operar, né, ele venceu o medo, porque ele não conseguia clicar, né, ele não conseguia entrar na operação, ele tremia, ele sentia ansiedade. Então, quando ele veio para mim, eu consegui fazer ele operar. Então, ele foi operando ali com um contrato. Fabrício, assim, eu até tenho o relatório dele aqui, tá nos meus destaques, ele tem. Claro que eu protejo a integridade da pessoa, né? Mas se vocês procurarem, vocês podem ver. Fabrício, ele era tão disciplinado, assim, tão disciplinado, que ele fazia uma operação por dia. Uma operação no dia. E com um contrato. Agora, sim, qual que foi a minha recomendação para ele? Primeiro que ele veio de um trauma, né? Ele perdeu bastante dinheiro, né? Ele tinha um ticket mais alto, ele operava com mais lotes. Só que, para quem opera com bastante lotes, é um grande desafio você aceitar operar com pouco. Mas por que é um grande desafio você operar com pouco? Né? No seu caso, né, você tem muitas pessoas, né, que acompanham o seu trabalho, então entra um negocinho ali de ego. Ó, tô falando a verdade, depois você não briga comigo, não. Mas assim, é como se você sentisse que você diminuir os seus lotes é como se você tivesse faltando competência. Quando na verdade não é falta de competência, é aprimoramento. Fala. Não, eu tô aqui pensando aqui, respirando algumas coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo, é o que eu estava pensando justamente nesse momento. Nossa, ela falou de ego, mas é verdade, sabe por quê? Porque assim, ó, às vezes a gente pensa assim, ó, pra você ver, o professor de curso, além de trader, tá bom? Ele tem maiores entraves ainda psicológicos. Um deles é conviver com o meu ego, tá doido? Hoje, por exemplo, eu fiquei positivo ali, fiquei negativo ali,
meu aluno ficou negativo e ele veio no final do dia falar para mim assim, ó, Fábio, isso você tava tudo falando, eu tava lembrando, tá? Pô, eu sei onde você errou ali. E aí eu fui justificar para ele que eu não tinha errado. Poxa, o cara tá falando que eu errei, você tá doido? Entendeu? Ego. E ele opera mais que eu, maior que eu ainda. Enfim, enfim, é isso aí mesmo. O ego atrapalha, viu? Sabia? Mas é isso, Fabrício. E assim, hoje, né, o que que te impede, né, de você aumentar os seus lotes? É o medo, né? Mas o medo pode ser que o seu medo esteja te protegendo. A questão é você pensar, você realmente precisa aumentar os seus lotes hoje? Hoje, no ticket que você tá, né? Como que você vai se Não, sentir se você aumentar? deixa eu responder, que é melhor. É, eu, os lotes que eu opero hoje, eu tenho um conforto psicológico. Vou ser bem sincero. Um conforto psicológico que me dá uma coisa que é o diferencial, que seria consistência no mercado. O principal grande problema na vida de um day trader no início é a consistência, né? Então ele me traz os lotes. Se eu aumento os meus lotes, e eu estou falando aumentar para 100, 200, 300 lotes, eu já tenho um desconforto emocional maior, porque minhas perdas serão maiores conforme você citou. Por exemplo, se eu altero para um próximo ticket aqui meu, aqui, eu estou com 40 mil num dia e eu tenho que ir ainda, coisa que eu não dou conta, entendeu? Mas, enfim. Mas é aí onde entra o preparo emocional, entende? É, Quando eu falo para você a questão de consciência, entendi, aumentando os consciência. lotes, automaticamente vai aumentar o loss. Então você tem que estar É. consciente daquilo. Mas Agora, aí quais são então, tipo, os principais? Aqueles que, por exemplo, chega para você lá, você atende eles. Quais são os principais problemas? Quais são as principais queixas de nós, day traders, quando sentamos com você para você nos ajudar? ansiedade, Fabrício, ansiedade e assim, expectativa muito alta. Né? Aquela vontade assim da Expectativa pessoa alta. ficar, a vontade da pessoa ganhar num dia o que ela pode construir num ano. Aí o que que Grandes acontece? expectativas geram grandes frustrações. Já ouvi isso por aí. Exatamente, né? O que as pessoas não têm noção é que, né, ações geram consequências. E dentro do day trade, o que que a gente percebe? Quando eu vou atender uma pessoa, Fabrício, né, o que que eu pergunto para ela? Eu falo, você é casado? Não, sou casado. Como é que tá seu relacionamento com a sua esposa? Né? Como é que tá sua contribuição social? Como é que tá seu financeiro? Como é que tá sua plenitude, felicidade? Né? Como que tá as outras áreas da sua vida? Porque o que que eu percebo? Né? Que as outras áreas da sua vida, ó, minha mãe ali, gracinha. As outras áreas da sua vida, ela acaba influenciando na hora de você operar. Por exemplo, minha mãe tá aí, vou até aproveitar que ela tá aí. Mês passado eu tomei um loss, mas foi culpa dela. Já vou falar que ela tá aí, a culpa foi dela. Por quê? Eu cheguei em casa e ela ó na minha cabeça. Ó na minha cabeça. E eu fiquei assim, desnorteadinha. Só que, né, o erro, na verdade, não foi dela. O erro foi meu, de ter ficado nervosa, de ter discutido e ter desobedecido ela. E eu fui operar. Quando eu fui operar, eu tava nervosa. E o que que aconteceu? Perdi dinheiro. Nossa. Mas por quê? Eu vivo falando para as pessoas, as nossas emoções influenciam nas nossas decisões. E o que eu mais vejo é que na hora que você vai operar, na hora que você vai tradar, você transcende. Você coloca aquilo que você está sentindo ali. Quer ver um exemplo? Né? Essa semana mesmo, né, tem uma pessoa que eu atendo, ele tem 10 anos de mercado financeiro. E há 5 anos na vida dele, se tornou um hábito ele dormir 3 horas por noite. Então, ele vai dormir umas 3 horas da manhã e ele acorda umas 6 horas ali, né, já para se preparar para o pregão. O que estava acontecendo? Ele estava começando a tomar loss, ele estava começando a deixar ordens apregoadas, né, e a plataforma, depois o gráfico vinha, né, e acabava estopando ele, acabava levando o dinheiro dele, ele não entendia o porquê. Então, o que estava acontecendo? Ele não estava dando as horas necessárias de sono para o corpo dele. Então, saúde é extremamente importante para você performar aqui. E essas horas de sono estavam começando a afetar na qualidade da cognição dele e também na atenção. Você vê que aqui, né, é você contra você. Então, você trabalha muito com a sua mente. Assim, para mim, todo trader tinha que ser psicólogo, porque exige muito da mente. E essa pessoa, né, ele veio para mim, eu fiz uma sessão de hipnose com ele essa semana e o sono que ele não tinha em todos esses anos, agora hoje ele me mandou um feedback, ele falou, Dani, eu tô num sono, mas assim, eu tô num sono que eu acho que é sono acumulado.
parei de perder dinheiro, né? Tô mais focado, tô me sentindo mais tranquilo e tudo assim, depois a gente fazer uma sessão e de fazer um pequeno ajuste na vida dele. Eu só precisava que ele dormia para ele parar de perder dinheiro. Entende? Então, assim, né, quando a gente trabalha com trading, né, as pessoas têm que entender, né, que é fácil. Só que, para ser fácil, você tem que estar bem, você tem que entrar em alta performance. Quando a gente fala de alta performance aqui, não é você virar um atleta, não é você fazer um monte de coisas. Né? É você, de fato, né, saber que você precisa cuidar da sua saúde e cuidar da sua cabeça. Para a hora que você operar, você está ali presente. Talvez eu faça uma coisa bem orgânica nisso tudo. Que é assim, ó, eu sempre que eu monto grandes posições em ações, certo? Eu tenho problemas para dormir, Dani. Tenho mesmo. Eu tenho muita insônia, mas insônia mesmo. Não é porque, por exemplo, aqueles losses vão atrapalhar a minha vida, tá? Mas é por, tipo, pensar assim, cara, eu tô tão exposto, por exemplo, semana passada, eu estava tão exposto financeiramente que aquilo estava me fazendo o quê? Perder os cabelos. E olha que eu já fiz um implante já, my friend. Entendeu? Você vai aqui dentro da minha casa, você vê cabelo para tudo quanto é lado. Porque o nível de estresse é muito grande, entendeu? E isso atrapalha em outras áreas da minha vida, tá? Quem me conhece mais próximo sabe assim que eu tenho vários problemas assim, tipo efeitos colaterais do mercado. E uma das coisas que me atrapalha muito é o sono. Vem pra mim, ó. Pode Tá, vir. deixa eu te falar. O correr, por exemplo, eu corro. Precisa. Igual eu vou sair da live aqui, eu vou correr, eu preciso correr hoje, cara. Eu preciso colocar um som, porque minha cabeça tá fazendo assim, ó, querendo voltar lá no tempo, querendo voltar às 4 horas da tarde pra, tipo assim, falar assim, vacilão, por que você saiu? Entendeu? Por que você não fez o seu operacional? Quer fazer mais uma posição, enfim. Eu vou correr. Aí eu te pergunto, você sempre sugere para os seus pacientes fazer alguma atividade física? Sim, sim. Ajuda em quê? Ajuda em tudo, em tudo. Fabrício, assim, aqui em Rondônia, né, eu sou psicóloga clínica, então eu não atendo as pessoas só através do Skype, eu atendo as pessoas aqui na minha cidade presencialmente também. E aqui todos os psiquiatras da cidade, eles me conhecem. Então eles mandam as pessoas para mim porque eles sabem que eu consigo tirar as pessoas da medicação. Só que tem uma coisa, eu só consigo tirar as pessoas daquela vida de remédio se a pessoa introduzir um hábito de vida saudável, né, na vida dela. Então precisa fazer uma atividade física, fazer uma caminhada longa e exaustiva para você suar mesmo, levar o seu corpo à exaustão, ou dançar, ou fazer natação, não importa. O que você vai fazer, para mim não importa. O que importa para mim é que você realmente precisa de uma atividade física. Ah, Dani, mas por quê? Né? Qual que é o benefício disso? Né? Tem pessoas que vivem numa vida de remédios, né? Que tomam antidepressivo, que tomam ansiolítico, que tomam remédio para dormir, que tomam remédio para acordar. Mas o que as pessoas não sabem é que se elas tiverem uma alimentação equilibrada, né? Se elas tiverem uma alimentação equilibrada e fizerem a prática de um exercício diário que seja, o seu corpo, de forma natural, o seu corpo libera todos aqueles hormônios e aquelas substâncias que o seu corpo precisa e que um remédio poderia te fornecer. E então, ao invés de você ficar buscando médicos e médicos e ficar se entupindo de remédio, come melhor, come uma saladinha verde, não precisa ficar comendo tanta gordura, tanta fritura, e faz uma caminhada que seja no final do dia, entende? Isso faz também, não só para o seu corpo físico, mas também para o pensamento. Por quê? O cérebro oxigena, renova as células, faz com que os pensamentos fluam de uma forma muito mais límpida. Então, você fica muito mais ativo cognitivamente, sem contar que na questão da atenção, na questão do foco, também é extremamente importante. A gente consegue melhorar o nosso foco, né, a nossa capacidade de prestar atenção através da atividade física que te exige um esforço mental e físico a mais ali. Pô, que interessante. Ô, Dani, olha, antes de mais nada, obrigado pela sua didática, porque isso, às vezes, é difícil achar um profissional da área. Eu já me consultei uma vez com uma psicóloga. Só que os termos técnicos, exemplo, juridiquês, são grandes demais a ponto da gente, às vezes... Beleza, eu sei que eu sofro de ansiedade, caramba, mas eu quero saber mais dentro. A ansiedade é um nome bonito para explicar os problemas que eu enfrento ali dentro da ansiedade. Dentro da operação, querendo sair antes de dar o ganho, enfim.
Obrigado pela sua didática. E deixa eu só te fazer uma perguntinha agora, fugindo um pouquinho disso aqui tudo aqui. Porque você já me respondeu coisas que eu precisava. Aumentar os lotes, principais problemas que enfrentam os day traders quando sentam com você. Já me falou no começo da história toda que você enfrenta os mesmos problemas que nós enfrentamos. Ufa, que bom. Tipo assim, uma divisão de culpa, mas enfim. Olha, eu comecei a assistir uma série porque todo mundo assistia e só eu, Fabrício, não assistia. Na verdade, não estou gostando muito dessa série, não, verdade. Mas todos falam demais e eu falei, eu tenho que assistir na marra essa série até acabar. Tá? Porque eu tenho um sério problema nisso tudo. Eu fico pensando que eu estou perdendo tempo, sabe? Estou vendo série, estou perdendo tempo. Tipo, poderia estar gerenciando as minhas coisas ou me divertindo de outra maneira, que não sei assistindo série. Mas estou assistindo a tal da série. Billions. E lá tem a Se eu te falar que eu tenho esse pensamento, você se sente meio esquisito? Ah, não, aí eu divido mais culpa ainda. Tipo assim, ah, tá beleza, ainda bem que ela tem esse pensamento. Eu Entendeu? não Mas assisto enfim. filme e série, é muito difícil, assim. Eu gosto de estudar, eu gosto de me aprimorar. Mas Aí vamos eu lá. fico assim, cara, eu tô perdendo tempo assistindo esse negócio aqui, e aquele trem te prende. Mas enfim, aí lá tem uma psicóloga, Aonde? é a Wendy. Eu imagino que todos devem falar isso com você. Mas aí você assistiu aquela série, você assiste aquela série, o que você olha nela que é semelhante para nós traders aqui? Ou é muito mais um mundo fictício que ela faz ali? Ou se assemelha muito ao day trader comum aqui, operador de ações também? Ah, se assemelha, assim, não ao day trader, né? Porque lá a gente vê que é algo muito maior, né? Ali eles movimentam trilhões, né? Então é uma coisa muito maior. Mas o que a gente percebe? Que as emoções ali são exatamente as mesmas. Fabrício, assim, não quero me sobressair, não, nem ser soberba, mas assim, eu gosto muito do meu trabalho porque eu acho que eu trabalho muito de forma parecida com a Wendy. O que que ela faz? Ela observa quais são as fraquezas das pessoas, ela mostra para as pessoas as fraquezas. E não só isso, ela empodera, ela faz aquele cara que está lá no chão, ele voltar a confiança dele. Né? Então, o que que a gente compara? A gente também se sente, né, enfraquecido, a gente também tem essa sensação de incapacidade às vezes. Então, você ter alguém ali do seu lado que às vezes te lembre quem você é, para que você está ali, para você não abandonar os seus sonhos, faz toda a diferença na vida. Pô, legal. Viu, gente? Quem não assistiu aí e quer aprender alguma coisa, a tal da série lá, já se aprende bastante com psicologia, pelo menos. Entendeu? As outras coisas podem ser fictícias, mas, enfim. Ô, Dani, deixa eu te falar uma coisa. Quero escolhi 2, 3 perguntas ali das pessoas. Eu estou falando com você aqui, olhando as perguntas que estão passando. Tem algumas perguntas interessantes ali, mas antes de passar pelo menos para uma das perguntas, eu queria que você mostrasse um pouquinho para a gente como você trabalha. Exemplo, alguma pessoa quer entrar em contato com você, alguma pessoa, né, que está querendo investir um pouquinho nela mesma, nesse mercado, como que ela entra em contato com você? Fabrício, hoje em dia tem várias formas, né, das pessoas entrarem em contato comigo. Tem aqui através do Instagram, né, no direct. Né? Esse é o meu Instagram pessoal, eu tenho meu Instagram profissional, que é o Eu Apoio Você. Só que o Instagram badalado é esse aqui, é o pessoal, né? As pessoas gostam de ver a gente Agora foi. conectar Voltou. na... Eu Mas assustei, que eu falei assim, eu assustei agora, sabe por quê? Que eu falei, putz grila, agora que a live tá top, esse negócio vai cair, eu ia ficar Não. bravo agora. Então, peraí, deixa eu só... Ah, tá aqui. Deixa eu só conectar aqui que vai acabar a minha bateria. E Mas quando ela quais são conecta... as formas das pessoas conversarem comigo? Tem o número do meu WhatsApp também, que é o 69, né, 96026888. Mas para me encontrar de forma mais fácil, é só falar comigo aqui mesmo no direct que eu converso com todo mundo, eu consigo responder todo mundo. As formas de atendimento, né, como que eu faço? Quando a pessoa é daqui da minha cidade, a pessoa vem presencialmente só que hoje em dia, né, o meu forte é atender pelo Skype. Então, eu atendo pessoas de todo o Brasil através do Skype. Ih, esse cabo não está funcionando. Peraí. Tá. Peraí. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa. Hoje mesmo, eu tô abrindo uma turma. Que legal.
Tá aqui. Eu estou abrindo uma turma porque essa questão de internet, a gente tem que acabar se adaptando, né? E você vê aqui agora, né? Eu estou me adaptando, porque eu não tinha conectado ele na internet. Mas o que que eu fiz? Eu criei umas videoaulas, porque o meu fluxo de atendimento é muito grande. Eu atendo muita gente por mês. Chega a dar 350 a 400 atendimentos. É muita gente mesmo. Só que eu dou conta, e pode vir mais, que eu trabalho nem que seja de madrugada até a noite. Eu adoro o meu trabalho. Então, eu faço esses atendimentos, né, de forma pelo Skype, né? Então, a gente faz uma sessão, né, pelo Skype, a pessoa tem ali 50 minutos comigo, né, nesse atendimento pelo Skype. Né, eu faço uma identificação de perfil das pessoas, eu crio um plano de ação para elas, eu crio um plano de vida para elas, então... eu fico também perturbando elas no WhatsApp ali diariamente, como é que foi sua operação, me manda seu relatório de performance. E tem também, né, hoje eu estou abrindo uma turma de alunos, né, que eu vou abrir o carrinho, inclusive, daqui a pouco, né, depois dessa live, porque o número de pessoas são limitadas, porque eu gosto de dar atenção, né, para todas essas pessoas que vão entrar na minha nova turma e, assim, de uma forma que não me sobrecarregue também, né? Então o número de pessoas é limitado, aí a próxima turma é só para o mês que vem. Então, tem essas videoaulas, né, que eu faço e as pessoas entram para o meu grupo de mentoria e também tem aula comigo no Zoom. Né? Então, essas são as formas, né, das pessoas conhecerem o meu trabalho, das pessoas terem acesso a mim. Né? Através dessa turma que eu estou abrindo, né, ou marcando uma sessão, né, comigo pelo Skype. Se eu fosse, por exemplo, imagina, e aí você me responde isso. No seu curso, você tem que responder uma coisa muito interessante, que seria... Com o meu curso, eu vou conseguir te ajudar com uma dúvida que é geral para as pessoas, eu vou conseguir te ajudar. Caso você não consiga, mesmo assim, aí sim você vem. Sabe por quê? Porque eu vejo o curso como algo assim, ó. Sabe, tipo, perguntas frequentes? Sabe quando você vai contratar alguma coisa, tem as perguntas frequentes? O curso é isso, na minha opinião ali. Para mim, o meu, curso frequente. Ah, você quer um negócio... Os perguntas frequentes não te ajudou? Você precisa de mim, my friend. Entendeu? Ou seja, eu preciso do tete-a-tete, o Zoom, essas coisas. Você faz, é bacaninha. Entende? Lembra que aquele dia você me mandou uma mensagem, eu não me lembro se foi uma ligação, eu não me lembro. Você falou que queria ser igual a mim. Uma das coisas você está conseguindo, que não que eu seja soberbo, não. Ou que o meu ego está inflado. Não, eu digo igual a mim, trabalhando. Eu trabalho cedo, tarde e noite. Ah, mas você é um trader, curte a vida. Pois é, my friend. Só que o capitalismo às vezes não deixa a gente. E a gente tem objetivos. Eu tenho objetivos. Quando eu vou parar? Não sei, daqui 2, 3 anos, acho. Que eu vou parar de trabalhar intensamente como eu paro. Se eu estou aqui às 7 horas da noite, eu estou trazendo conhecimento para você. Estou trabalhando, entende? Mas bacana. Depois, ô Dani, me manda esse link, que eu vou mandar aqui para os meninos aqui, arrastarem para cima lá e irem lá. Deixa eu só te fazer uma pergunta, para a gente caminhar para o final. Tem um my friend aqui que fala assim, ó, ele pergunta o seguinte, que é uma pergunta minha. Sentei na cadeira, Dani. Corro antes ou corro depois do dia? Primeira pergunta. Responde para mim, sim ou não. Corro antes ou corro depois ou independe de qualquer horário? A pergunta dele é essa? Antes. Antes. Beleza, fica tranquilo. Segundo, ali, a pergunta dele era voltada para isso. Que horas que eu tenho essa autoconsciência? A autoconsciência que meu dia não está legal. Não, meu dia está legal. Como que você identifica isso? Pô, meu dia está legal hoje para operar. O que influencia, por exemplo, eu ter brigado com a minha mãe na hora de operar? Essa é a pergunta do my friend ali. Uhum. Assim, o que a gente percebe? Né? Deixa eu só voltar um pouquinho na sua primeira pergunta, porque correr antes, né, eu acho muito importante, porque isso faz com que você já oxigene o seu cérebro desde cedo. Então, você vai ver que isso vai dar uma grande diferença na sua capacidade de foco na hora de você operar. E você correr depois do pregão, isso vai te auxiliar naquela de você desprender daquela ansiedade, daquela tensão. Isso vai te dar alívio, entende? Então, se a pessoa puder correr antes e depois, é o recomendado, né? É o adequado. É claro que nem todo mundo aguenta, né? Mas uma caminhada, né, que seja. Repete a segunda pergunta para mim, Fabrício.
autoconsciência. Pô, eu tive um dia, tipo, Quando pô, que eu minha mãe sei? brigou comigo, vou dar um exemplo. Que influência tem isso nos seus trades? Tipo, como eu me reconheço isso? Opa, não tá legal. Isso daí é uma questão assim muito mais profunda. Por quê? Para a pessoa entrar nesse nível de consciência, ela precisa ter autoconhecimento. Né? Eu falo muito para as pessoas de inteligência emocional. Né? O que, que é inteligência emocional? É justamente isso que você está dizendo. É você saber reconhecer aquilo que você está sentindo no momento. Só que para você ter inteligência emocional, você precisa ter autoconhecimento. Porque a primeira questão, quando algo não vai bem, igual a gente falou no início da live, né, o seu corpo ele te dá sintomas físicos de que tem alguma coisa te incomodando ali. Então, se é ansiedade, se é medo, seu corpo vai sentir, você vai ver que as suas mãos começam a tremer, né? Você começa a suar, o seu coração começa a acelerar. Então, tem sinais físicos muito nítidos. O seu sono começa a ser debilitado, que o seu corpo vai dando de que algo não está certo ali. Aí, né, muitas vezes, assim, as pessoas, né, ainda querem insistir. Ah, hoje, né, você percebe que você não está bem, mas mesmo assim você vai lá, né, e quer operar. O que, que eu recomendo, Fabrício? Primeiro que quando as pessoas não estão bem e vão operar, o resultado a gente já sabe, é loss. Então, assim, muitas vezes as pessoas vêm para mim e falam, ah, Dani, né, tomei loss, né, o que, que eu faço? Ele tomou loss? Fecha o computadorzinho e sai. Sai da frente do computador, sai. Vai fazer qualquer outra coisa, mas sai dali naquele exato momento. Por que, que eu peço para as pessoas isso? Não é que a pessoa não pode operar depois, mas naquele exato momento em que você toma um loss, vai dar uma volta, vai fazer algo totalmente diferente que não seja tradar. Por quê? Existe um estudo, Fabrício, eu não me lembro o nome do artigo agora, mas depois eu posso procurar ele aqui nos meus arquivos e postar aí para a galera. Mas nesse estudo, cientistas comportamentais colocaram pessoas patologicamente doentes e pessoas não consideradas normais, né, saudáveis, em uma sala de cassino. Essas pessoas patologicamente doentes, quais são? São pessoas que fazem abuso de bebida, são pessoas que não têm controle dos impulsos, que usam a comida, né, de forma demasiada, são pessoas que têm vícios, né, como jogo. Então, são pessoas que têm transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, né? Essas são as pessoas consideradas patologicamente doentes. Então, eles colocaram, né, um grupo de pessoas patologicamente doentes e pessoas saudáveis, né, normais, né, em um cassino e manipularam o cassino para ver qual era a reação comportamental das pessoas diante da perda. As pessoas normais, né, elas perdiam e elas já entendiam que, ok, né, perdi, isso aqui já não está mais para mim, então eu vou parar por aqui. Entende? Já as pessoas patologicamente normais, elas não viam a hora de doentes, elas não sabiam a hora de parar. Elas têm um pensamento otimista que as fazem acreditar que a próxima jogada, que a próxima operação vai dar certo. Sendo que isso te remete àquele pensamento de recuperação que a gente falou aqui no início. Então, por que eu recomendo para as pessoas? Tomou loss? Ficou negativo? Sai da frente do computador naquele momento. Não opera logo em seguida. Faz uma pausa. Vai dar uma volta, respira, oxigena a sua mente, oxigena o seu cérebro. Né? O nome disso, né, isso é uma técnica da PNL, chamada looping. Né? Looping, o que é? Simplesmente você dá a volta. É você mudar de foco. O que a gente percebe é o quê? Tudo que a gente foca, expande. Então, se você focar no negativo naquele momento, aquilo vai se expandir. E isso exatamente acontece com o loss. Então, não sei se eu respondi, mas... Respondeu sim. Ó, acho que nós vamos tomar um lock ali do Instagram por conta do tempo da live. Ó, Verdade. eu quero que você responda mais uma coisa, mas se cair, você já sabe. Muito obrigado, Dani. Sabe, e espero que a gente temos conseguido trazer um conteúdo bom para a turma, tá bom? Então, a gente vai se falando ali. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ir perguntando uma coisa ali. Tem uma pessoa que perguntou se meditar ajuda e é uma dúvida minha. Essa aí também. Meditar ajuda a treinar? Sim ou claro? Qual é a Uai, eu resposta? imagino que sim. Eu acho que deve. Qual é a resposta? Mas por que que ajuda, poxa? Fabrício, hoje em dia, a única forma que a gente tem de silenciar os pensamentos é você meditando. Claro que assim, que para você atingir o estado de meditação, que é você de fato controlar o fluxo dos seus pensamentos, como qualquer outra coisa, exige prática. Só que a excelência só vem com a prática. Então, se você não praticar, você não vai alcançar.
E isso não quer dizer que você precisa ali, ó, se colocar na posição de Buda, fazer a flor de lótus. Não! Entende? É tranquilo, é você simplesmente respirar. É você prestar atenção na onde que está o seu pensamento naquele momento, é trazer a sua atenção para o momento presente, prestar atenção na forma como você está respirando, e ir se acalmando, ir serenando. E com a prática você vai alcançando a excelência. A minha meditação, essa não vale, né? Na hora do loss eu tô aqui orando. Deus, não deixa eu tomar esse loss, não é esse não. Aí eu fico pensando, respira, respira. Isso não é meditação, não. Na meditação tem que parar, pensar. Tem algum segredo para isso? Ou você tem que ir atrás para saber meditar também? Não, pegar celular, ó, a única coisa que você precisa fazer é pegar celular, deixar bem longe, se livra de distrações, se livra de problema, coloca uma musiquinha calma, começa se concentrando só na sua respiração, inspira profundamente pelo nariz, contando até 1, 2, 3 e solta pela boca, fazendo a mesma coisa, 1, 2, 3, aí mais uma vez, inspira de novo pelo nariz, contando até 1, 2, 3, solta contando até 3 também. Mais uma vez, até 4. E assim vai fazendo até você percebendo que você vai se acalmando, que as coisas vão ficando mais tranquilas, que os sons em volta também vão diminuindo, que a sua atenção vai voltando. É uma forma simples. É você estar presente. Meditar nada mais é do que você estar presente, você estar consciente. E não é difícil de fazer, não. Maravilha. O Dani, obrigado pelo conteúdo, tá? Obrigado pelo conhecimento que você trouxe aqui pra gente. Certamente vai nos ajudar bastante aqui na nossa caminhada. E turma, printa essa tela, compartilha aí com o teu amigo, marca eu e a Dani ali, compartilha no seu perfil, vai nos ajudar a chegar ao maior número de pessoas. Chegando ao maior número de pessoas, a gente consegue mais notoriedade, etc. Faz isso pra gente. Ô Dani, deixa eu... Consegue ajudar muito mais pessoas, né? Mas espera aí, faz um print agora, ó. Deixa eu fazer uma coisa. Agora deixa eu tirar uma foto aqui, vai lá. Pronto. Ficou legal. Sim. Ficou ótimo. Boss, vai ficar gravada? O pessoal tá perguntando. Deixa gravado ou não? Deixa, né? Pode. Deixa gravado pra turma. Deixa. Aí a turma assiste depois. Mas é isso. Ó, preciso muito te agradecer, né, pela oportunidade. Foi muito rico. Nossa, eu nem passei o olho aqui, porque cada vez que eu passava o olho aqui, eu esquecia qual era a pergunta que você me fazia. De tanto elogio, de tanto comentário. Então, obrigado, pessoal, que está nos assistindo, né? Vou nem perguntar se vocês gostaram, porque eu já vi que foi fantástico. Não, a gente teve bastante feedback. Eu fui acompanhando ali, olhinho no peixe, outro no gato. E aí, fomos acompanhando tudo. Daí, teve bastante feedback bom ali. E assim, né? A galera querendo de novo, é você que manda. Eu tô pronta. Beleza. Querendo. Tchau comigo. Obrigadão. Abração, Dani. Né? Um beijo pra você, um beijo pra galera. E depois eu te mando o link aí pra você mandar pro pessoal também. Fechado. Abração, turma. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau.